Egito e Arábia Saudita se adiantam para evitar palestinos em seu território, enquanto reféns são libertados no acordo com Hamas, porém em estados de saúde preocupantes. E também Donald Trump faz acordos mais estreitos com o Japão para segurar o dragão chinês. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, principalmente aquelas que ocorrem lá no Oriente Médio e aqui na nossa América, principalmente agora com a eleição de Donald Trump, que está mexendo seus pauzinhos aí mundo afora, mudando drasticamente alguns pontos da geopolítica mundial. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito de uma dessas movimentações que envolve o Japão visando a questão da China. Também aqui a gente vai falar da libertação dos reféns lá na faixa de Gaza, com estados muito ruins, e também vamos falar a respeito desta questão envolvendo um estado palestino na Arábia Saudita. Esse vídeo de segunda-feira sempre sugere o resumo das notícias do final de semana. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chega de demais delongas e vamos logo para esse resumo do final de semana dessas notícias geopolíticas aqui do canal. Linha vermelha: Egito condena apelo de Netanyahu por Estado palestino na Arábia Saudita. Só para a gente dar uma resumida aqui no que aconteceu com o Egito e Netanyahu. O Netanyahu falou numa entrevista no canal 14 lá de Israel que, como tem muitas terras no território da Arábia Saudita, bem que o Estado palestino podia ser feito lá, né? Óbvio que isso repercutiu muito mal no mundo árabe, e um dos primeiros países que tomaram as dores foi o Egito, que veio em declaração dizer que isso era uma perturbação e também uma ofensa à soberania da Arábia Saudita e também um desrespeito com os palestinos. Lembrando que o Egito é um dos países que estão sendo pressionados pelo Donald Trump para pegar e receber os palestinos que serão retirados, segundo Donald Trump, da faixa de Gaza. E ele quer botar esses palestinos para Jordânia e para o Egito. Ambos os dois países não querem. E é óbvio, o Egito comprou essa ideia de defender a Arábia Saudita porque também tem seus interesses nessa questão. Vamos dar uma discorridinha aqui na matéria bem rapidamente nesse ponto onde o Egito deu essas declarações. Na quinta-feira, Benjamin Netanyahu disse durante uma entrevista ao canal 14 de Israel: os sauditas podem criar um Estado palestino na Arábia Saudita, eles têm muitas terras lá. E aí vem a resposta dos egípcios. O Egito condena as declarações israelenses e irresponsáveis que incitam contra o reino e pedem o estabelecimento de um Estado palestino em terras sauditas, disse o ministério. A segurança do reino e o respeito à sua soberania são uma linha vermelha que ele não permitirá que seja violada. As declarações israelenses constituem uma violação dos direitos legítimos e inabaláveis do povo palestino de estabelecer seu Estado independente. Essas foram as falas do Egito, e a Arábia Saudita também já se manifestou em relação a isso. A Arábia Saudita reitera a rejeição aos comentários israelenses sobre o deslocamento de palestinos de suas terras. E aqui vem a declaração. O Ministério das Relações Exteriores do Reino disse em um comunicado que rejeitou tais declarações que visam desviar a atenção dos contínuos cometidos pela ocupação israelense contra os irmãos palestinos em Gaza, incluindo a limpeza étnica, a qual estão sujeitos. Então essa aí é a posição da Arábia Saudita em relação a essas falas de Benjamin Netanyahu. O que você acha em relação a essa questão envolvendo aí essas falas de Benjamin Netanyahu? Qual foi a intenção de Benjamin Netanyahu com essa declaração? É só jogar aí para sua torcida, enfim, para falar para o seu eleitorado? Ou de fato ele compraria aí uma ideia de fazer com que a Arábia Saudita criasse ou recebesse palestinos lá no seu território? Como você acha que vai ser o desenrolar aí desta questão? Deixa teu comentário aqui no vídeo em relação a isso. Agora, da Arábia Saudita, de Israel, nós vamos falar um pouquinho da questão de Israel e a libertação aí de reféns, que está sendo muito polêmica dessa vez, porque agora foi libertado homens, e os homens que foram libertados, foram 3 homens, estavam em estados deploráveis ali, sobre a sua saúde física, né? Sem falar na aparência e a questão psicológica também. Reféns recém-libertados foram abusados, agora sofrem de desnutrição e problemas cardíacos. Então foi libertado, aqui tá uma fotinho deles aqui, os 3. Os 3 últimos reféns que foram libertados de Gaza após 491 dias de cativeiro estão sofrendo de grave
deterioração física e mental, incluindo desnutrição, diminuição de massa muscular, distúrbio cardíaco e infecção prolongada, de acordo com autoridades de saúde citadas pela mídia hebraica no domingo. Então, os libertados foram o Or Levi, Ohad Ben Ami e Eli Sharabi. Esses foram os 3 libertados aí que já estão com seus familiares, porém em estados bem complicados aí de sua saúde, mostrando que nem tudo foi bons cuidados lá em relação a esta questão envolvendo o cativeiro aí destes israelenses. Aí, na sua opinião, o que você acha? Isso vai influenciar na próxima fase aí da negociação de cessar-fogo? Será que vai ter algum peso o estado desses israelenses de saúde, enfim, a forma como eles foram prejudicados, tanto físico, mental? Como você acha que essa questão pode soar em relação às próximas fases do acordo aí com o Hamas e Israel? Deixa teu comentário aqui no vídeo em relação a essa questão. E agora de Israel nós vamos para os Estados Unidos, porque lá Donald Trump encontrou o segundo chefe de estado aí, recebeu, né, em visita o segundo chefe de estado, este sendo do Japão. Eles que estão com acordos bem importantes aí para ser debatidos, envolvendo empresas americanas e japonesas, e é claro que há um interesse em comum entre as duas nações em relação à China e também essa questão de guerra comercial proposta aí por Donald Trump. Vamos dar uma discorrida aqui na matéria. Trump promove laços estreitos com o Japão, mas pressiona por equilíbrio comercial equilibrado. O que aconteceu lá que foram estreitos mais laços com o Japão, né? Principalmente em questões ali comerciais e também alguma coisinha na questão bélica. Lembrando que o Japão ele é um local muito estratégico e é um baita parceiro aí dos Estados Unidos, principalmente em questão de geolocalização ali do Japão, né? Ele está muito estratégico ali porque está muito perto da China, enfim, de Taiwan. Ele faz ali meio que uma barreira para os chineses. Eles não são muito amigáveis aí com os chineses, enfim, eles têm acordos comerciais, mas sabe que historicamente sempre há uma rusga entre os japoneses e os chineses. Então, eles têm interesses em comum e foi fortalecido esses laços aí com a Casa Branca, né? Donald Trump foi lá e costurou esses laços, tá? Qual foi os pontos aí, tá? Que foram alimentados nessa conversa, né? Trump sugeriu acordo em breve sobre o US Steel, que é a empresa de aço lá dos Estados Unidos, e uma empresa lá do Japão, né? E Shiba promove um plano para aumentar investimentos nos Estados Unidos de 1 trilhão. O Japão aumentará compras de GNL e países reiterarão preocupação compartilhada com a China. E esse momento, né, que acontece as negociações do Japão ocorrem num momento em que as crescentes tensões comerciais após a posse de Trump em janeiro ameaçam romper a economia global. Na sexta-feira, Trump revelou planos na próxima semana para impor tarifas recíprocas a muitos países. Não estava claro se elas se aplicariam ao Japão. Lembrando que o Japão importa muita coisa, né? Que ele é uma ilha, enfim, nem tudo ou a grande maioria das coisas que eles consomem lá eles não produzem no Japão. Por ser uma ilha, enfim, eles compram muitas coisas de fora, incluindo dos Estados Unidos. Agora imagine uma taxação aí muito forte para cima dos japoneses, prejudicaria muito o Japão, mas eu acho que não é a ideia aí entre Japão e Estados Unidos. O que você acha em relação a isso? Você acha que esses laços mais estreitos com o Japão é alguma forma de amarrar os chineses ali no seu plano expansionista global? Deixa teu comentário em relação a isso. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.